Bastava somente ter acreditado em tudo aquilo que foi pregado. A terra inteira chorando estará, mas hoje ainda é tempo pra você mudar. La 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 la, la 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 la. Vamos adentrar então a esta porção tão importante que nós temos para hoje, este sinal tão importante que é deste tópico que muitos talvez não perceberam. Então, o que nós temos hoje é o 14º sinal. Temos uma lista baseada todos em Mateus, capítulo de número 24. E hoje nós temos a busca dos prazeres da carne. É um sinal que Jesus deixou e que muitos não estão percebendo. Ele deixou este sinal sempre que se referia à sua vinda. Esta busca é exacerbada pelos desejos da carne. Isso tem sido uma constante, tem sido um problema tão grave que tem mudado até doutrinas. É isso mesmo que você está ouvindo. Doutrinas nas igrejas. Modificado, transformado em outra coisa. Por exemplo, as ofertas que você vê hoje nas igrejas ofertando uma alegria, uma mudança de vida, uma felicidade que Jesus nunca prometeu, que Jesus nunca ofertou, prazeres que ele nunca ofertou nem prometeu. Então, você encontra isso hoje sendo ofertado para todo lado e que não é o Evangelho de Cristo. E isso não é nada bom. Essas mudanças acontecerão. E isso cada um já carrega consigo. Quando algo não dá certo, aí ele deixa de ser crente. Quando algo não dá certo, ele desfaz tudo aquilo que ele fez. Quando algo não dá segundo o seu prazer, o seu gosto, a sua vontade, ele deixa de servir ao Senhor. Ele esquece os mandamentos do Senhor. Ele contradiz todos os mandamentos. Porque, como se diz, vive-se hoje um evangelho de conveniência. Aquele que oferece o que convém às pessoas. Por isso Paulo, se referindo a isso, diz: cuidado, Timóteo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscência. Olha, o que é concupiscência? É um desejo incontido. Desejo de quê? De prazeres, luxúria. É isso que é exatamente a concupiscência. Então estas pessoas procurarão um local, uma igreja, um ministério, um pastor que o prometa isso, que faça isso para ele, que lhe dê isso, que seja de acordo com aquilo que ele não quer deixar de fazer, entendeu? Para que ele seja feliz ao seu modo, aos seus prazeres. E isso nós estamos vendo multiplicando-se todos os dias. Como é que nós percebemos? Vamos adentrar então o que diz a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24, o versículo de número 37 e 38, aonde se registra assim: e como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento
até o dia em que Noé entrou na arca. Veja que isso não é uma coisa anterior, é de muito tempo atrás, mas precedente, algo muito próximo. Essa busca por esses desejos da carne estava exatamente muito presente nos dias de Noé e também nos dias de Ló. Veja, parece que as pessoas comiam, bebiam. Quando Jesus fala isso, ele não está se referindo apenas que as pessoas comiam normalmente e bebiam normalmente. Não, não, não. Ele está dizendo que era a nota tônica daqueles dias. Veja, lembre-se da estátua que Deus mostrou em sonho a Nabucodonosor e que Daniel interpretou. Era uma cabeça de ouro, os ombros de prata, o peito, não é? O ventre de cobre e coxas, elas eram de ferro e o restante ferro misturado com barro até os pés. Então entenda uma coisa, quando ele fala da cabeça de ouro que era Nabucodonosor, quando ele fala dos ombros, que era o reino Medo-Persa, depois ele fala do reino da Grécia, que é exatamente os tempos que vinham até Alexandre o Grande, que fez o helenismo, aquela coisa toda. E veja que ele fala aí do ventre, que era de cobre. Esse era o reino terceiro. E esse reino de cobre, ele aponta para o ventre. E o ventre, lembra-se que Paulo disse, eles cujo Deus é o ventre. No ventre estão as vísceras, está o intestino e outras áreas do corpo, glândulas, enfim, que leva para os prazeres, que leva o homem à busca dessas coisas. Veja o que tem no ventre, analise bem. E analise também que os gregos foram os que mais trabalharam em cima de certas filosofias da busca pelo prazer, da busca pela satisfação, do belo, daquilo que é atraente, daquilo que chama atenção, daquilo que se festeja. Então, nós podemos dizer que eles geraram essa doutrina da luxúria e jogaram para o próximo, que seria o Império Romano, aonde estão as coxas, entender? Por isso, analise que essa parte do corpo, ela aponta para alguma coisa. Já foi colocado isso e também analisado cientificamente, que quando uma pessoa entra numa sala, seja ela qual for, a primeira coisa que as pessoas olham é para o quadril da pessoa, para detectar se é homem ou mulher. Então veja que no quadril está exatamente parte do ventre e coxas. E é exatamente esse entroncamento aí onde aponta para luxúrias, prazeres, etc. Agora, analise o seguinte, essas doutrinas vieram exatamente da Grécia. Vamos analisar um pouco mais? Veja que ele diz aqui, porquanto nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, o que é isso? Glândulas salivares, que também trazem algo melhor, que gera o bolo alimentar e que a língua sente o prazer. Analise, a língua sente o prazer de tudo que você come. É com a boca que se beija. Enfim, os prazeres, tanto sexuais, enfim, eles trabalham-se também pela boca. E aí, os prazeres do ventre. Por isso, Paulo usou esse termo dizendo a estes cujo Deus é o ventre. Então, analisem, são pessoas que estão preocupadas com o sabor, com o prazer, com o gozo, com a luxúria, com a satisfação da carne e não a alegria do espírito. Paulo dizia a estas pessoas, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do espírito. O que ele estava dizendo com isso? Veja, que desde os livros de Provérbios já se alertava para pessoas que eram comelões de carne e beberrões de vinho, onde estava luxúria e prazer. Veja que o festim de Baltazar, ele era feito com o quê? Com vinhos, ao deus Bacon, ou Bacon, Bacon, como você quiser chamar. Então, todas essas festas eram levadas para a luxúria, para os prazeres.
E isso é tido também em todas as festas a Baal. Lembre-se de uma coisa, a Bíblia nos diz que quando o povo se acampou ali no Monte Sinai, enquanto Moisés buscava a lei, diz que o povo mudou de ideia, prepararam um bezerro de ouro. Então diz a Bíblia que o povo se levantou primeiro eles comeram, beberam e se levantaram para folgar, quer dizer, para dançar. Mas essa dança era uma espécie de orgia. A Bíblia diz que o povo estava nu. Eles tiraram as roupas. Era algo voluptuoso, era algo sensual. Era uma orgia que eles fizeram ali diante do bezerro, porque esses deuses levavam para os prazeres. Eles buscavam isso, enquanto que Deus nos ensina outra coisa. Enquanto Moisés estava lá sem comer e sem beber 40 dias e 40 noites no monte, olha a diferença. Olha como é totalmente controverso o querer de Deus e o querer do homem, o querer da carne. A carne leva para isso, prostituição. A carne leva para a feitiçaria. Aquele bezerro era uma espécie de feitiçaria, idolatria, tudo junto de uma vez só. E isso é o que estamos vendo hoje no meio de muitos e muitos cristãos também, sem perceber que é um dos últimos sinais do fim do mundo. Analise bem. Vamos entender primeiro por que se comiam, bebiam. Lembre-se, eu consigo ver, quando Ló vai buscar os seus genros, eu não consigo ver eles em casa. Eu consigo vê-los à noite em uma mesa de um barzinho, quem sabe comendo um x-salada e tomando uma cervejinha, alguma coisa assim. Eu os vejo dessa forma, ou coisa semelhante. Por quê? Porque eles gostavam de prazeres a ponto de não conseguir crer que Deus destruiria a cidade. As pessoas não conseguem mais crer que Jesus vai voltar. Não conseguem mais crer que esse mundo vai se acabar. Pelo contrário, eles querem aproveitar os prazeres deste mundo. E isso dentro da igreja. Jesus não estava falando disso aqui para os homens comuns, não, porque isso já é normal. Ele estava falando que isso ocorreria, que muitos se desvirtuariam, que entravam para este âmbito. Era isso que ele alertava. Ele não falou isso aqui lá fora, para todos ouvirem, na frente do templo, onde o povo se aglomerava. Não, quando os discípulos perguntaram ali, Jesus os levou para o Monte das Oliveiras, e ali estavam só os discípulos. Ele falou isso para crentes, para os discípulos, ele não falou para o mundo, é para nós. Essas advertências são para nós, estarmos atentos e saber que é chegado os fins do século, como disse Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 10. Essas coisas foram escritas como figura para nós, a que somos chegados os fins dos séculos. Analisemos então o que significa essa palavra em latim. Vamos trabalhar nos prazeres. O que é isso? Eles buscavam prazeres. Antes do dilúvio, eles queriam apenas prazer. A vida não tinha mais sentido. A terra encheu-se de violência. Você vê hoje um homem matar o outro por 10 reais para comprar uma cerveja, um crack, sei lá o que, uma droga. Eles fazem por qualquer coisa. Os filhas estão matando os pais e mães por causa de 10, 20 reais para comprar droga. Prazeres, a ponto de não medir o que vale mais. Para entendermos isso, analisemos que por cerca de 346 e 336, 834, até 267 a 274, antes de Cristo, surgiram duas doutrinas. Por isso citei os dois de uma vez só, porque a diferença de uma para a outra é cerca de 9 anos mais ou menos. É a diferença de Zenão para Epicuro. Epicuro é uma doutrina dos epicureus. Os epicureus tinham um ensinamento filosófico. E Zenão tinha outro, que era o estoicismo. O estoicismo, ele queria que a pessoa ficasse totalmente resignado diante da dor, do sofrimento, etc. Ao passo que Epicuro,
ele citava outra coisa e essas pessoas estavam nos dias das pregações de Paulo. Leia quando ele diz isso em Atos, que ele discutia com alguns epicureus e estoicos, porque eram duas doutrinas que estavam em elevação e que foram transformadas lá na frente e trabalhadas para o Império Romano. Até imperadores romanos se tornaram estoicos. E o estoicismo cresceu muito. Alguns chegam até a dizer que ele colaborou com o cristianismo. Eu não diria nada disso. Porém, os epicureus, ou que gostam da doutrina contrária à doutrina de Epicuro, ela já diz o seguinte: não importa se vai doer ou não, o importante é que dê prazer. Então, se der prazer, é o suficiente, não importa quanto custa, não importa o que vai acontecer. E essa é a doutrina que estamos vivendo hoje. É isso que se vê no dia a dia. Você encontra algo semelhante, o sujeito quer saber se ele tem prazer. Judas queria saber se ele recebia prazer. Lembre-se que ele foi atrás dos bens materiais. Balaão queria isso e muitos outros no passado. O prazer vale muito mais do que qualquer coisa. Vamos ver o que é prazer. O prazer em latim, do latim, quer dizer placere. Placere é uma sensação de bem-estar. Isto faz com que uma pessoa possa sentir prazer sem demonstrar alegria e vice-versa. Mas, socialmente, as pessoas costumam demonstrar alegria ao sentir prazer, socialmente. Por isso eles gostam de estar no meio de pessoas para mostrar que está sentindo prazer. Por isso as redes sociais que vemos hoje. Você vai já entender o que estamos vivendo completamente esses dias de prazeres, uma busca pelos prazeres da carne a qualquer custo, a ponto de deixarem o Senhor. Lá vai. Geralmente o prazer é uma resposta do organismo ou da mente, indicando que as ações estão sendo benéficas ao bem-estar. Aquilo que eu sempre digo a vocês, quando alguém diz, eu estou pensando em procurar uma igreja para me filiar ao cristianismo, ou para congregar, ou para servir a Deus, alguém diz, procure uma igreja onde você se sinta bem. Isso é uma busca pelo prazer, onde você se sinta bem, onde te dê prazer. Nós não estamos em busca de prazeres, nós buscamos servir ao Senhor, nós buscamos agradar ao Senhor. Por isso que aquele que milita não se embarace com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, para a peleja. Muito bem. O prazer pode ser atingido através de várias maneiras, tais como praticando exercícios físicos, comendo, prazer em comer, que é o que mais você vê hoje. As pessoas estão todas acima do peso, devido ao prazer de comer. Não se come para sobreviver, para viver, para a continuidade, mas para sentir prazer. Então, lá vai. Comendo, bebendo, prazer em beber. Se bebe tanto refrigerante que não se bebe mais água. E vai para cima do peso, e vai para os cálculos renais, enfim. Trabalhando, outros se matam de trabalhar porque tem o prazer, de dia e de noite eles trabalham. Tendo relações sexuais, que é o que busca mais a juventude hoje, ouvindo música, prazer ouvindo música, prazer lendo, prazer conversando, principalmente falando mal da vida uns dos outros, né? Conversando, etc. A dor, que geralmente é tida como oposta ao prazer, pode servir como fonte de prazer para algumas pessoas, num fenômeno conhecido como masoquismo. Masoquismo. Já o prazer obtido através da dor de outra pessoa é um fenômeno conhecido como sadismo. Não sei se isso diz alguma coisa para você. Quando se fala de masoquismo e sadismo, as pessoas apenas entendem em relação à sensualidade, a relações sexuais. Não, não, não. Você está totalmente equivocado. Existe também o masoquismo totalmente contrário. E o sadismo também. Existem pessoas que têm prazer em ver a outra sofrer, no sofrimento da outra. Às vezes isso dentro da igreja. O irmão tem prazer no sofrimento do outro. Tem prazer de ver o outro sofrer.
Ainda diz, bem feito, quem mandou ele fazer isso? Pastor, mas o senhor está tirando isso de onde? Leia o livro de Jó. O que é que os amigos de Jó diziam? Jó, você pecou. Você tem razão de estar passando por onde você passou. Bem feito, hein, Jó? Quem mandou você achar que você era o bambambam, que você era mais justo do que tudo? Você quer ser mais justo que Deus, Jó? Era assim que eles diziam. Agora estão felizes em ver que o Jó estava sofrendo. E aí Deus vem e acerta as contas, não é? Pode ver que sempre que alguém está passando uma luta na igreja, a primeira coisa que diz, também olha o que ele fez. Também ele deve ter feito alguma coisa de errado. E às vezes Deus está apenas provando para abençoá-lo lá na frente, porque o nosso Deus é muito bom. Nosso Deus é justo. Nosso Deus é santo. Nosso Deus não nos chamou para que tivesse prazer no nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele permite o sofrimento, a aflição, para nos refinar, nos preparar. Como disse Jó no final, disse, antes eu te ouvia, agora eu te vejo. O salmista disse, foi bom ter sido afligido, porque antes disso eu andava errado. Então a aflição nos faz isso, nos prepara, nos abençoa, nos refina na fornalha da aflição, para servirmos melhor ao Senhor. Diz então Malaquias que quando ele chegasse, ele se assentaria e refinaria os filhos de Levi para poder oferecer sacrifício a ele. Deus nos refina para poder oferecermos sacrifícios a ele. Então, vamos em frente. Entender o que se diz também, a palavra prazer, ela nos leva para quê? Para querer despertar algo que nos alimenta a alma ou dá satisfação. E isso leva a pessoa a um outro ponto, chamado deleite. Lembra que a Bíblia está cheia dessa palavra? Deleites. A palavra assim, prazer, você vai encontrar apenas uma vez. Mas deleites, você vai encontrar uma quantidade. Você vai ver. Por exemplo, a palavra deleite, que vem da palavra deleitar, do latim, quer dizer o quê? Sentir prazer. O deleite é o gostar, degustar o prazer. Agradar-se, regalar-se, deleitar-se, encher-se de prazer em. Muito bem. Que é isso, pastor? Encher-se de prazer numa cerveja, encher-se de prazer num sanduíche, encher-se de prazer num refrigerante, encher-se de prazer no sexo explícito, sei lá, o que é alguma outra coisa pior, na prostituição, encher-se de prazer na droga. Então, deleitar-se na droga, deleitar-se no refrigerante, deleitar-se na comida, que o apetite desordenado é pecado e deixa com que o homem não entre no céu. E muitos cristãos nem sabem, come desordenadamente, sem saber, e não sabe que por causa disso não vai entrar no céu. Mas ele come exageradamente, pensando consigo mesmo, mas Deus vai dar um jeitinho no final. Mas Deus vai... Não. Não esqueça que a palavra de Deus, ela é perfeita e correta, viu? E justa. Muito bem. Então, agradar-se em... Veja o que diz a palavra de Deus. Deleita-te tu também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Então, achar prazer no Senhor. Enquanto as pessoas acham prazer nas coisas cotidianas, vou usar esse termo que é o que Paulo usa, que Pedro usa, que também Judas usa, assim também as pessoas buscam o prazer, sentem o prazer nas coisas cotidianas, quer dizer, no dia a dia, nas coisas desta vida. É normal você ter um cristão que às vezes não fica nem no culto. Ele dorme dentro do carro esperando o restante da família voltar, porque ele está muito cansado, ele trabalha muito. Então ele tem prazer no trabalho e não tem prazer em Deus. Outros você vê dentro da igreja dormindo, como nós tivemos nos estudos anteriores, dormindo, cochilando dentro da igreja. O que houve? Ele não está ali. O prazer dele é no sono e em outras coisas, não sente prazer em glorificar a Deus e adorar a Deus. Enquanto todos estão adorando, ele está dormindo, ele está cochilando. Outros estão brincando no celular, conversando, sente prazer em conversar. Enfim, cada um busca o seu prazer e outros estão se deleitando, às vezes chorando e glorificando, cheio do poder, cheio da unção, e não entende por que aquele outro está naquele estado, enquanto o outro olha também e o examina, dizendo, não sei por que ele sente isso, eu não sinto nada, e ele está sentindo. Então o que é isso? É o sentir prazer, deleitar-se em algo,
Então deleita-te tu também no Senhor, e Ele concederá. Ao passo que estes que acham deleite em outras coisas estão sempre se queixando, estão sempre murmurando, e diz a Bíblia que eles são os queixosos da sua sorte. O que é isso? Queixa-se sempre que Deus não o abençoa, que Deus não ouve a oração dele, que Deus não está com ele, e ele às vezes até mente, xinga, sei lá, diz que Deus está, sabendo que não está, mas continua com uma vida toda desarrumada, porque sabe que Deus não está naquilo que ele faz, sabe que Deus não aprova o que ele faz, mas ele não quer parar de buscar prazer nessas coisas e continua, sabendo que isto ausenta de Deus, isso afasta de Deus. Porque as coisas dessa vida, o prazer pelas coisas dessa vida, o afasta de Deus. A Bíblia nos fala bem claro que aqueles que amam o mundo e o que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Então Deus afasta-se dele. Muito bem, vamos em frente. O que a Bíblia diz, referindo-se a isso, vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso? Vamos analisar alguns versículos, onde é que está? Porque Jesus citou isso aqui, os dias anteriores ao dilúvio, eles não buscavam a Deus. É tanto que isso não entrava na arca. Eles teriam entrado na arca com Noé, mas eles não entraram. Por quê? Porque eles tinham prazer nessas coisas. Eles estavam comendo, bebendo, casando, se dando-se em casamento. Então o que quer dizer isso? Prazeres sexuais, prazeres da gula, enfim, todo tipo da bebedice, da glutonaria, todo tipo de prazeres. E Jesus foi bem claro. Ele disse assim, cuidado, que o vosso coração não sobrecarreguem-se de os cuidados desta vida, e que você se encarregue de glutonaria, ele usou esse termo ainda, para que aquele dia não venha e vos pegue de improviso. Ele falava de quê? O dia do arrebatamento. Ele falava de quê? De que esse dia anterior a ele, se o arrebatamento for amanhã, hoje, tem muito crente se deleitando em prazeres desta vida e não estão nem preocupados com o Senhor. E vão ficar exatamente por isso. E era o que Jesus estava dizendo, cuidado, que isso não aconteça com vocês, de que o vosso coração se encarregue de glutonaria e dos cuidados desta vida, e venha aquele dia de improviso, está escrito assim, e vos pegue despreparados. Olha, vamos continuar? Vê o que a Bíblia diz? Vamos lá. 2 Timóteo 3,4 diz assim, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Mais amigo de quê? Dos deleites. E o que é deleites? Prazer em algo. Achar gozo, prazer em algo, que não é o Senhor. Eles são mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. O que quer dizer isso? Mais amigo dos prazeres do que de Deus. Olha, se o pastor não fizer o que eu quero, que me dá prazer, eu saio da igreja. Eu não concordo, eu vou sair, acabou. Porque não fez o que eu quero. Então eu tenho prazer, porque eu sou avarento, eu quero que ele faça o que eu quero. Quero que ele pense como eu, fale como eu, haja como eu, senão eu saio. Olha, se lá na igreja eu não estiver sendo abençoado, essa palavra abençoado eu vou usar entre aspas, abençoado para eles é ter bens materiais. Então, se eu não estou tendo bens materiais, é porque Deus não está comigo. Então, eu vou sair de lá. Eu vou procurar um lugar onde eu tenha bens materiais. Imagine se ele tivesse que nascer hoje e se deitar numa manjedoura. Imagine se ele tivesse que andar como Paulo, como João, como Pedro. Esses homens não ostentavam prazeres. Esses homens não ostentavam belas vestes, bolso cheio de dinheiro, cheio de bens. Não, esses homens viveram servindo a Deus. E rejeitaram esses prazeres. Hoje não serviria para alguns cristãos. Hoje, os ensinos de Paulo, de Pedro, de João, de Jesus, não servem para muita gente, porque buscam prazeres. Muito bem, vamos em frente. Lucas 8,14. E aqui caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e indo por adiante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Eita, coisa boa! Quanta gente sem dar fruto com perfeição, sabe por quê? Porque a palavra caiu entre espinhos, estão sufocados com os deleites da vida, preocupados com os bens desta vida, com os prazeres desta vida.
Eu não vejo a hora de acabar o culto que eu estou indo para a pizzaria. O pastor está demorando muito. A pizzaria vai fechar 10h30. Já são quase 10 horas, o culto não acaba. E eu quero ir para a pizzaria. Prazeres, eu quero é comer. Isso aqui não me dá prazer. Então analise bem. Isso acontece direto. Veja bem, lá vai mais. Tito 3,3 diz assim: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiando-nos uns aos outros. Ele diz, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso quer dizer que quando nós mudamos o foco e buscamos prazer dessa vida, nós vivemos cheios de ódios uns pelos outros, como estamos vendo aqui. Paulo diz que quando eles andavam nesse tempo, dessa forma, eles viviam assim. Vou repetir. Olha, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos. Insensato quer dizer louco. Desobedientes. O que tem de desobediente hoje o pastor diz, faz assim. Ele, não, eu acho que é desse jeito. Desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Não tem amor. Como que ele vai ter amor se o amor de Deus não está nele? O amor de Deus está totalmente fora dele. Ele está nos prazeres dessa vida. Deus está do outro lado. Ele preferiu os prazeres. Vamos ver ainda? Tiago 4,1, olha o que Tiago diz. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Olha, deleites. O que é isso? Prazeres, a busca pelo prazer em algo. Os deleites. Por que você vê uma pessoa trabalhando desesperadamente? Ele tem prazer em trabalhar, mas ele tem um prazer nisso. Pegar bens materiais, ter dinheiro para comprar, mandar em alguém. Ele quer isso. Pagar alguém, mandar naquela pessoa, comprar tudo que ele quer comer. Como dizia o famoso Raul Seixas, né? Ele tinha uma música chamada Nova York, em que ele citava, no final da música, ele para e começa a falar que ele queria ter, tudo que ele quer, ter prato entupido de comida que você mais gosta, ser carregado ou carregar gente nas costas, ele fala. Quer dizer, o direito de andar como eu quero e ter prato entupido de comida que você mais gosta. Isso aqui são os prazeres desta vida que o homem sente. Mas o Senhor tem outro prazer para nós. E quando os discípulos disseram para Jesus, come, mestre, sabe o que ele disse? Jesus disse assim, uma outra comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele sentia prazer, não era na comida material, mas na comida espiritual que é a palavra de Deus. Fazer a vontade daquele que o enviou. Então a palavra de Deus dava prazer. Para o cristão verdadeiro, a palavra de Deus tem um sabor maravilhoso. A própria Bíblia diz que ela é doce como mel. É doce como mel. Ela dá prazer ao paladar, dá prazer em falar, dá prazer em vivê-la, dá prazer em pregá-la, dá prazer em observá-la. Então, isso aqui significa anseio, o desejo de fazer a vontade do Senhor. Deleitar-se na palavra dele. Veja o que diz ainda Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para o gastar em vossos deleites. O que é isso? Nos prazeres de vocês. Vocês querem para o próprio prazer de vocês, e não para a glória de Deus. Quanta gente hoje sofrendo, buscando, pedindo e não recebe. Porque Deus não ouve a pecadores. Deus sabe o que está no coração dele. Deus sabe o que está no coração dela. Deus sabe para que ele quer e para que ela quer. Por isso ele não dá. Porque é para o próprio prazer dele. Para fazer algo até ruim para os que estão em volta dele e para a obra de Deus. Muitas vezes Deus tira. Muito bem. Vamos ver o que diz ainda 2 Pedro 2,13. Olha o que diz. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Eles gostam de banquetes. Se disser, tem uma festa na igreja, ele não falta.
vai ter bolo, comida, ele não falta. Mas se disser, tem oração? Ah, não dá. Se ele disser, vai ter um jejum na igreja? Ele não vai. Tem um estudo bíblico? Não, para que isso? Eu vou comer a palavra? Não, eu quero comer outra coisa. Mas se tiver festa e comida, é o primeiro a chegar. O que quer dizer isso? Banqueteando-se convosco. Ele diz, mas apacentando-se a si mesmo. Ele diz ainda no versículo 10, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Ele não aceita um líder. Ele não aceita autoridade. Eles se levantam contra as autoridades, desafiam. Eles não gostam. Principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência e imundícia, desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receio de blasfemar das autoridades. Por quê? Porque eles vivem em concupiscência, que é esse prazer exacerbado que está dentro da pessoa. Um desejo de algo, um desejo de prazer que ele tem, que vai além da vontade de servir a Deus. Muito bem, veja o que diz o 18 ainda de 2 Pedro. Porque falam coisas muito arrogantes, de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. O sujeito chega na igreja se afastando dos amigos do erro, das drogas e tudo isso, encontra ele lá falando gíria, do mesmo jeito que está o que está lá no mundo, com as concupiscências da carne, a pessoa acaba voltando para o velho caminho, ou ficando dentro da igreja, mas agindo errado, como se ele estivesse lá no caminho errado. Porque ele veio de lá falando gíria, encontrou o líder falando gíria, ele disse, pronto, é igual. Encontrou o líder dizendo, eu mato, eu faço, aconteço, eu bato. Ele disse, é igual. Ele continuou a mesma coisa, ele não entrou para a doutrina de Cristo, não teve prazer na palavra que ensina Jesus. Se alguém te bater na face direita, outra. Ele ensinou outra coisa totalmente diferente. Não, eles falam coisa muito arrogante, diz aqui. Porque falando coisa muito arrogante de vaidade, engodam com as concupiscências da carne, com dissoluções, aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. Ele estava saindo da vida velha, mas volta outra vez, porque encontrou um mau ensinamento. Veja o que diz 1 de João 2,16. Porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que é essa concupiscência dos olhos, soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida? O que é isso? Está bem claro. O que é essa concupiscência? É o quê? Um desejo incontido, como eu já disse, que ele sente por algo, que ele não consegue, quando ele vê, ele não para. E essas coisas não vêm de Deus. E essas coisas estão no mundo. E sim, elas estão no mundo. E não na igreja. Na igreja não tem isso. É diferente. Os olhos são limpos. Jesus disse, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A concupiscência do mundo são os prazeres do mundo, que está ainda na pessoa e ele não tira. Como eu costumo dizer, ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele, não é? Vamos ver o que diz em seguida. Efésios 2:3, olha o que diz. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Isso é muito forte. Filhos da ira? O que quer dizer isso? Éramos, por natureza, filhos da ira? E se a pessoa dentro da igreja continua fazendo, então ele é também filho da ira. E o que quer dizer esse filho da ira? Quer dizer que ele vai ficar para a ira futura. A ira de Deus será derramada sobre essa terra. Ele vai tirar a igreja antes. Mas alguns são filhos da ira. Os filhos da perdição são filhos da ira. Eles vão ficar para isso. Olha o que diz em seguida. Olha, Gálatas 4:29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. O que é isso? Quando ele vai para as obras da carne, para os prazeres da carne, então literalmente ele está na carne. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí gera o problema. Por exemplo, Caim,
Ele estava na carne. Deus não aceitou o sacrifício dele. Ele não agradava a Deus. Deus não aceitava o que ele fazia. E ele fazia o que agora? Ele odiava Abel. Ele tinha inveja e o odiava. Então aqui diz que a mesma coisa. Vou repetir, Gálatas 4:29. Mas, vírgula, como, vírgula, então, vírgula, aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito. Assim é também agora. Paulo escreve isso aos Gálatas, dizendo assim é também agora. Por isso que você vê, às vezes, perseguições no meio de irmãos. Pode ter certeza que isso é daqui que sai. Como disse Tiago, vem dos vossos membros que guerreiam devido à concupiscência. E aqui está, um perseguindo o outro. Por causa de quê? Por causa desse estado de espírito. Você nunca vai ver um justo, um servo de Deus perseguindo, por pior que seja o ímpio, quanto mais um outro servo de Deus. Isso não procede, porque ali tem uma transformação que vem do alto. Veja bem, o que vai dizer em seguida. Vamos lá. Ainda, Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Se der lugar à carne, você vai usar a liberdade, dando lugar à carne, aparentemente está tudo bem, mas por dentro está corrompido. E é o que ele está dizendo aqui. A pessoa vê ele por fora, está tudo muito bem, mas por dentro, quando ele abre a boca, aí sai. Quando abre a boca, a coisa é feia. Você nunca viu, talvez, crente olhar assim e dizer, olha, irmão, eu já vi com meus olhos. Pessoa arregaçar as mangas do paletó e dizer, cuidado, não deixa o velho homem se manifestar. Já vi com meus olhos, ouvi com meus ouvidos. Agora imagine um crente apontando o dedo no rosto do outro. Eu te fecho a boca, eu te dou um soco, eu te dou um tapa. Isso é crente? Não. É daqui que sai. Ameaçando, brigando, batendo. Isso aqui não tem nada de cristão. Por fora tem até paletó e gravata, mas por dentro está totalmente destruído. A Bíblia diz que as suas bocas são sepulcro aberto. Vamos em frente então? Vamos lá. Gálatas 5,16. Olha o que diz. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis concupiscência da carne. E o que é concupiscência? Lá vai de novo. Deleites. Desejo incontido. Vontade de sentir prazer em algo que não é o Senhor, que nós acabamos de falar. Não tem outra forma de escapar. Só tem um jeito. Só tem uma forma, diz aqui. Andai em espírito. É a única forma de escaparmos. Senão, quando você nem pensar, você abre a boca e solta o palavrão que está dentro de você, que você não se libertou dele. Solta as gírias, solta os xingos, solta tudo, porque é o que está dentro. É preciso se libertar, e essa libertação é só quem anda em espírito, meu querido. Ela vem através do sangue de Jesus, ela vem através do Espírito Santo, ela vem através da palavra do Senhor. Essas três coisas trabalhando junto transforma tudo. O Espírito da verdade testifica da palavra que é a verdade. E quando você ouve e aceita, ele lava com o sangue. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Analise bem isso. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, verso 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem uns ao outro para que não façais o que quereis. Olha a briga onde é que dá. Ela começa interna, até que ela vence. E quando a carne vence, acabou o cristão. Vamos mais? Tem ainda, olha, Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia. Que são isso? Prazeres. Quer mais? Ainda Gálatas, capítulo 5, verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. O que nós fazemos? Nós crucificamos ela. Sim, será que a tua carne muitas vezes não quer xingar alguém? Mas você já crucificou ela. Não é assim que ele diz? Eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu,
Cristo vive em mim. Então vamos mostrar Cristo. Se ele está na pessoa, então ele é um cristão. Se não, acabou. Cristo não vive ali. É preciso crucificar a carne, como Cristo também foi crucificado. Vamos ver o que diz em seguida, ainda Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, eu não tenho outra alternativa senão sair da carne, sair dos prazeres da carne, porque enquanto eu estiver tentando alimentar os prazeres da carne, eu estou nutrindo a minha carne. Olha, você já viu pessoas dizerem assim, eu já vi muito isso. Pastor, eu estou parando já de fumar. Eu fumava um maço de cigarro por dia, agora eu só fumo meio. Querido, você não parou de fumar. Você continua alimentando o seu vício e a sua carne. É que agora você só diminuiu um pouco o alimento, mas continua alimentando. Pastor, eu bebia 3 cervejas, agora eu só bebo uma. Meu amigo, pare. Você continua alimentando a concupiscência. Você ainda está na carne. Não se iluda, não. É parar, meu querido. Não tem outra saída, senão você vai semear na carne. Você vai nutrir a tua carne. A carne vai estar nutrida. Você vai se tornar um fanfarrão, um valentão, sabia? Você vai se tornar um ameaçador, um matador. Você vai se tornar um Caim, meu amigo. Você vai se tornar um Judas. Você vai se tornar alguém. Agora, quando você crucifica e acaba com o potencial dela, você anda em espírito. Você vai semear em espírito. Sabe o que vai acontecer? Vai colher também em espírito. Agora, escute uma coisa. O que mais você vê nas redes sociais hoje? Crentes assentados em mesas, junta-se às mesas e ali bate foto com selfie, e ali está cheio de pizza, cheio de bebidas, cheio de tudo, às vezes bebidas fortes. Quantos pastores e crentes hoje bebendo cerveja e dizendo que não tem problema, está tudo bem. No outro dia está lá celebrando ceias. É isso que você está ouvindo, eu conheci. E conheço ainda. Então, analise bem. O que é isso? É o tempo que estamos vivendo. Isso aqui é a busca pelos prazeres. Eles estão ainda comendo e bebendo, casando, dando-se em casamento, e de repente vem o dilúvio. E de repente vem o fogo. E de repente vem o Senhor. Você só vê nas redes sociais, você não vê quase cristão postando um versículo bíblico, convidando para adorar a Deus. Você quase não vê isso. Você só vê alguém mostrando churrasco, alguém mostrando pizza, alguém mostrando carne assada, alguém mostrando festa, alguém mostrando deleites, alguém mostrando coisas que chamam atenção para as obras da carne e não para as coisas de Deus. É muito, muito comum você ver isso. Quando eles não estão se mostrando suas belezas, não é? Estética, usa um filtro, programa e tira e faz uma pessoa tão bonita e mostra, olha como eu sou bonito, olha a minha beleza. Para quem diz isso? Satanás, ele era belo. Então, olha a beleza, olha e nunca mostra Cristo. Queridos, vejam o que disse Tiago. Me mostra a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Porque a fé sem obras é morta. Vamos fugir dessas coisas que são um dos últimos sinais, a busca pelos prazeres da carne. A Bíblia nos ensina a crucificar a carne. A Bíblia nos diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós acabamos de citar. A Bíblia nos ensina que as obras da carne, elas são a putrefação do ser humano, a destruição total, enquanto o andar em espírito é oposto às obras da carne. Só tem uma saída, andarmos em espírito. Pastor, o senhor está concluindo isso assim? Por quê? Porque para você ser arrebatado no dia do arrebatamento, você terá que estar andando em espírito.
O Espírito Santo foi nos enviado pelo Senhor para andarmos nele. Andando nele, nós vamos desaparecer com ele. A minha Bíblia diz que Enoque andava com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o levou. É preciso andar em espírito, andar no espírito, andar com o Espírito Santo para poder desaparecer desta vida. Pequeninas coisas que muitos cristãos acham pequeninas, como essas que eu acabei de citar, elas não são pequeninas. Não se iluda, meia garrafinha, meia latinha, 10% de uma latinha, 3 golinhos de cerveja é o suficiente para o guarda te parar na esquina, pôr o bafômetro e dizer que você bebeu. Amigo, não se iluda, não vá se iludir com essas coisas. Fuja das obras da carne, fuja de tudo que é concupiscência da carne. Ande em espírito, você vai desaparecer desta terra. O arrebatamento é exatamente para aqueles que andam em espírito. O veículo que vai levar o homem para o céu dos céus é o Espírito Santo. Não existe nave espacial com potencial e combustível suficiente para levar até lá em cima. Pode ter certeza, nós vamos atravessar bilhões de anos-luz. Nós vamos andar na luz como ele na luz está. E para que isso ocorra, é preciso andarmos em espírito para poder voar dessa terra em espírito e chegar lá com o corpo glorificado para também glorificar o nome do Senhor. Este corpo que temos hoje será transformado, será transladado, será totalmente transformado em outro corpo que vai aguentar a viagem e que vai glorificar o nome do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Jesus, com você.